Acreditar em Deus não significa que a pessoa espera as coisas caírem do céu, como muitos ateus o pensam, mas é usar conscientemente a energia do Criador para fazer coisas positivas aqui na Terra. Quem tem a verdadeira fé dentro de si, a verdadeira espiritualidade, não espera que Deus faça as coisas por ele, mas ele próprio o quer fazer. Todos aqueles que esperam que as coisas caiam do céu são os fanáticos religiosos, os perdedores da vida, aqueles que naufragaram ao longo da existência e transformam Deus numa espécie de gancho onde querem se pendurar. Portanto, os ateus precisam tomar muito cuidado para não confundirem os fanáticos religiosos com os espiritualistas. Há uma grande diferença entre essas duas categorias. Os fanáticos religiosos são pessoas limitadas, pessoas fechadas, que não conseguem abarcar a existência de forma mais profunda. Tem uma visão muito superficial e rasteira da vida, não conseguindo compreender o que ela encerra no seu todo. Já os espiritualistas, eles são pessoas que procuram por algo mais. Eles não podem ser confundidos com os fanáticos religiosos e também não com os ateus. Poderíamos dizer que os verdadeiros espiritualistas, eles são um caminho do meio entre o ateísmo e o fanatismo religioso. Ambos esses extremos são prejudiciais para o ser humano. O fanático religioso, ele se limita, ele caminha com viseiras de cavalo ao longo da vida, conseguindo enxergar apenas o que os seus direcionadores religiosos colocam como verdadeiro. E os ateus, por outro lado, que são o outro extremo, eles acabam negando muitas coisas que poderiam se tornar úteis em suas vidas. O ser humano precisa encontrar um equilíbrio. Ele não pode ser só ao céu e nem só à terra. Ele não pode ser apenas intelectual ou apenas emocional, mas precisa encontrar um meio termo, um equilíbrio que lhe permita viver de forma harmoniosa sobre a terra. E isso somente pode ser encontrado por aquele que desenvolve a verdadeira espiritualidade, que de modo algum pode ser confundida com o fanatismo religioso. O espiritualista, ele não se prende a uma única corrente, mas ele vaga pelas diversas áreas do conhecimento, na ciência, na filosofia, na arte, na religião e na própria experiência de vida. Ele procura tirar de todas essas diferentes esferas do conhecimento as gotas de que ele precisa para encher o copo onde ele coloca os nutrientes de que precisa para viver espiritualmente. O espiritualista, ele procura ter uma visão holística da vida, aberta, que contempla diversas áreas do saber. Quando o ser humano se prende apenas a uma única corrente de conhecimento, ele acaba se tornando limitado. E isso vale tanto para os fanáticos religiosos como para os ateus. Ambos esses extremos não permitem ao ser humano transcender os seus limites, o tornam preso às circunstâncias da vida e não lhe permitem ampliar o seu horizonte existencial. Nada melhor do que o equilíbrio, nada melhor do que o caminho do meio. Única e exclusivamente vivendo de forma equilibrada que o ser humano pode se encontrar. Qualquer forma de extremismo é prejudicial, não lhe permitindo se encontrar a si mesmo para então viver em paz com os seus semelhantes. Portanto, os ateus, eles têm uma visão tão restrita da vida em muitos aspectos como os fanáticos religiosos. Percebamos isso, muitos ateus se ofendem com o simples fato de serem questionados, não gostam de dialogar, são pessoas que se irritam muito fácil e que se preocupam com coisas pequenas muitas vezes. Precisam ainda expandir o seu horizonte existencial, precisam promover uma abertura interior para que o espírito possa promover
conexões com esferas mais elevadas da vida, que somente podem ser abarcadas espiritualmente e não apenas através do intelecto, pois o intelecto, o raciocínio e o cérebro é apenas uma partícula da vida do ser humano. O ser humano não é o seu cérebro, mas é algo que o transcende em muito, ou seja, o seu espírito, que é emoção em primeiro lugar. O espírito do ser humano se manifesta intuitivamente. É através da intuição que o eu interior do ser humano coloca os seus pontos de vista sobre a vida. E quem estiver aberto para encontrar essas respostas dentro de si mesmo, consegue expandir o seu horizonte, sem ir para nenhum dos extremos da vida, seja o fanatismo religioso, ou seja, o ateísmo. O equilíbrio ainda é certamente o melhor dos caminhos, e quem possui a devida abertura interior acaba se equilibrando e encontrando o seu caminho. Nesta perspectiva, o ser humano não vai conseguir encontrar o seu caminho sendo ateu ou fanático religioso, mas apenas promovendo o autoconhecimento e encontrando dentro de si mesmo as respostas de que precisa para viver em paz e harmonia. Eu sei que para muitos ateus não faz sentido esse negócio de vida interior, de procurar as respostas dentro de si mesmo, do olhar espiritual sobre a vida, mas é uma realidade posta. O ser humano, ele consegue encontrar a paz, a felicidade e a tranquilidade apenas dentro dele mesmo. Enquanto que ele não parar e promover autorreflexões e se tornar mais introspectivo, ele vai continuar insatisfeito e inquieto pela vida, pois as principais respostas estão no íntimo de cada um. Enquanto que o ser humano não se voltar para o seu mundo interior, haverá de vagar perdido e aflito no mundo externo, sem encontrar as respostas de que precisa para viver em paz. Muito obrigado pela atenção e até a próxima vez.